Bom dia, pessoal. Hoje é dia 6 de abril, para a honra e glória do Senhor. E eu vou trazer um louvor e uma palavra breve, né, para nossa meditação. E o louvor que eu pensei em trazer hoje, ele diz assim: quando o mundo diz que não tem mais jeito, e você não sabe nem mesmo aonde ir, coração carente quase explode no peito. O inimigo faz de tudo para ver seu fim. E eu vim falar hoje com vocês porque eu pensei em louvar esse louvor, mas eu falei, gente, tantas lutas que temos passado, só que esse louvor fala, mas quem é fiel não foge à luta, vence a batalha com a força da fé. Então, nós precisamos de fé para vencer muitas lutas. E eu peguei umas palavrinhas aqui para que você possa receber esse louvor e não seja só mais um louvor, só mais uma canção. Porque quando o Senhor quer, faz o sol parar, o dia escurecer, o refrão diz dessa canção. Só que a gente ouve e a gente não pega pra gente a letra dessa canção, porque a gente pensa, tá, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus faz isso, Deus acontece, Deus cura, Deus salva. Mas a gente não tem fé para receber isso em nossas vidas. Irmãos, isso é normal, né? É nosso, né? Essas falhas são nossas. Porque às vezes a nossa fé é pequena. A gente reconhece como somos falhos, não somos merecedores de Cristo, não temos merecimento, não tem porquê Ele operar em nossas vidas. Ai, mas a gente tem notícia, mas o Senhor curou tal pessoa, alguém chega e fala, Deus também vai fazer na sua vida. E você fala, amém. Mas aquele amém, sabe? Que não recebeu, porque não tem fé para receber. Mas você crê que Deus fez na vida de fulano, Deus vai fazer na sua vida? Eu creio. Crê, mas não acredita. Porque você crê que Deus é soberano para operar isso, mas você não crê que Deus vai operar na sua vida. Por quê? Porque você já pensa, eu sou só mais um, né? Mas o Senhor, amado, sabe o que eu vim lembrar hoje, você? Que o Senhor, por onde Ele passava, Ele curava. E se viesse todos aos pés dele pedir cura, Ele curava todos. A palavra do Senhor disse, de tantos milagres que Deus fez, é incontáveis. Alguns ficaram aqui, outros não ficaram. Mas a todos quantos foram atrás dele, Ele operou algo. Então, se Deus não operou, porque havia multidão ali ao redor de Jesus por onde Ele passava. E Jesus não operou na multidão. Não orou e falou, multidão, seja curada, multidão. Não. Ele curava as pessoas que vinham a Ele mesmo. Aquela pessoa que tomava atitude e falava, não, eu creio e eu preciso. Eu não sou digna, mas se Ele operou na vida de alguém, Ele também pode operar na minha. Se Ele quiser, Ele pode operar. E aí eu vim trazer um exemplo aqui para vocês, que se encontra em Marcos, capítulo 2, que diz assim... Ixi, não é o 2 não, deixa eu ver aqui. Só um segundinho aí, mano, pra mim não falar coisa errada. Tá. Capítulo 1, Marcos 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Amados, aproximou-se, aqui já vai dizendo, aproximou-se dele um leproso. Então aqui já deixa claro que essa pessoa, ela teve que ir até Jesus, procurar o milagre dela. E já deixa claro que era alguém indigno, alguém impuro. Mas tá fazendo diferença. Não, porque naquela época os leprosos não podiam andar no meio da sociedade, da população, eles eram exclusos mesmo. E hoje você não é excluso da sociedade, mas às vezes você se vê nessa posição, que esse homem se via alguém digno de ir aos pés do Senhor, alguém puro.
Por quê? Porque às vezes você não tem a vida no altar do Senhor. Aí você fica com isso, mas eu não faço por onde, eu não tenho ouvido, eu não vou na igreja, eu peco, eu não fico. Amados, mas você precisa tomar uma atitude de se aproximar de Cristo para que Ele possa fazer algo na sua vida. Se você reconhece isso, amém, glória a Deus, mas se aproxima de Cristo. Mas não, primeiro eu vou me consertar para depois eu ir. Amado, se esse homem fosse esperar isso, ele não iria aos pés de Jesus. Se ele fosse esperar uma postura digna de estar aos pés do Senhor Jesus, ele não se aproximaria e ele não receberia a cura. Por quê? Porque para ele ficar de uma maneira digna do contexto da sociedade, de se aproximar de alguém, ele teria que estar curado. Mas era justamente isso que ele foi ali impuro buscar do Senhor, a cura. Então hoje, pega essa palavra para você. Se você está justamente impuro, sabe, tá vendo, eu não gosto de ir na igreja porque eu não estou adequado. Então hoje é o dia de você tomar uma decisão de se aproximar. Deixa que Deus ele vai operar na sua vida e ele vai te adequar, como ele fez com esse homem. Mas eu quero chamar a sua atenção, é que ele rogando-lhe de joelhos. É a humilhação, sabe? Deus se agrada disso, humildade, reconhecimento. Rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. E é isso que nós temos que chegar diante do Senhor e falar, Senhor, olha, eu não mereço. Eu não sou digno, não estou em postura, mas eu sei que aquele homem sabia. É como se ele tivesse visto tantos milagres e ele chegou ali e falou, olha, eu sou mais um aqui, mas eu sei que se você quiser, você pode me curar, você pode me purificar, você pode fazer algo por mim. Jesus profundamente compadecido, diz a palavra, estendeu a mão, tocou e disse, quero ficar limpo. Amados, Deus ele fica compadecido com a nossa humilhação, com a nossa esperança. Mesmo com a nossa, às vezes, falta de fé, o Senhor, ele quer nos ajudar. Você pergunta, como esse homem perguntou para Deus, se tu quiseres, sabe o que Deus falou? Eu quero. E Deus quer, assim, nas nossas vidas, Deus quer fazer algo, o Senhor, ele quer fazer algo na tua vida. Você não pode ficar só prostrado. Você tem que porventura, se precisar se prostrar, se prostra aos pés do Senhor, como ele fez, rogando-lhe de joelhos. Ele chegou ali, reconhecendo a sua impureza, reconhecendo que ele não era digno de estar ali. Mas ele reconhece e fala, olha, eu sei que não sou digno, mas se quiseres. E o Senhor fala, eu quero. Aleluias. E assim é nas nossas vidas, amados, porque não é por merecimento. Não é porque você tem uma vida certa que você vai alcançar algo diante de Deus, é pela graça, sabe? É pelo favor de Deus, porque Ele quer fazer algo nas nossas vidas e Ele quer fazer mesmo, Ele se agrada em fazer, não é porque nós merecemos. Então não fique com esse pensamento que você não pode, que você não vai porque você não está em posição, não está em postura, não é adequado. Deixa que Deus diga se é adequado ou não. Deixa que Deus vai fazer. Não queira você esperar algo acontecer para você ir se prostrar aos pés do Senhor, se você já tem a necessidade agora. Amados, é uma ilusão. É uma ilusão isso. Pense comigo se esse leproso ficasse nesse pensamento. Não, eu vou me acertar primeiro. Eu vou primeiro ser digno para depois eu ir aos pés do Senhor Jesus, clamar que Ele me cure. Ele não iria se fosse assim, irmãos, porque a lepra era uma doença incurável, não tinha tratamento. Então ele não queria. Então às vezes a gente tem que ter essa ousadia de chegar aos pés do Senhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das palavras negativas, porque com certeza, amados, houve obstáculos para ele chegar e com certeza alguém já falou, o que você está fazendo aqui? Você não pode estar aqui. E
E ele simplesmente chegou aos pés do Senhor Jesus. Você simplesmente tem que chegar aos pés do Senhor Jesus. E um outro exemplo também que eu queria só acrescentar assim, Marcos 9. Perguntou-lhe Jesus, 21, 9 e 21. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Amado, aqui está falando de um pai que estava desesperado pelo seu filho. Estava vendo o sofrimento do seu filho, estava vendo que o inimigo, ele se apropriava, judiando do filho dele. E ele foi até Jesus. E a palavra vai, eu não vou ler tudo porque é comprido, e fala que ele foi aos discípulos, os discípulos não puderam fazer algo por ele, então ele foi até Jesus, trouxeram ele até Jesus, né? E ele falou para Jesus, Jesus perguntou para ele, quanto tempo isso está acontecendo? E ele falou, desde a infância. Então, quer dizer, há muito tempo, amado. Se ele estava com o filho dele naquela situação há muito tempo, estava sofrendo, e ele responde, sabe o que ele falou para Jesus? Quase a mesma coisa que o leproso falou. Se podes. Olha o que ele falou. Meu Deus, que coisa linda. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É como se ele dissesse, olha, eu já ouvi falar que você pode, mas eu vim agora aos seus discípulos e não puderam fazer nada por mim. Então, se tu podes, compadece-te de nós e faça alguma coisa, porque não há quem faça. Sabe o que Jesus lhe respondeu? Se podes, tudo é possível ao que crê. Ai, que tal o segredo, amados? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O Senhor, Ele quer operar. Mas você está crendo? Mas aí entra, amados, a nossa falta de fé às vezes. Às vezes a gente duvida, a gente não acredita 100%, a gente sabe que Deus é soberano, que Ele pode fazer algo, mas a gente não acredita que Ele vai fazer esse algo em nossas vidas. E é nessa questão que eu vim falar com vocês. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda na minha falta de fé. Amados, não é pecado às vezes você não ter fé suficiente, você tem uma fé pequena, mas você tem que entregar isso, até isso, diante do Senhor, até esse pensamento teu, porque igual ele falou aqui, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé, porque eu creio, mas é pequena a minha fé, é pequena para que o Senhor possa operar. Aleluias. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, e deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Que coisa linda, amados. Então, sabe, não há algo que Deus não possa operar, mas nós precisamos ir aos pés do Senhor clamar. Se esse pai não tivesse vindo aqui aos discípulos clamar, não teria acontecido isso. Mesmo que os discípulos não puderam ajudar, Jesus estava ali, amados. E hoje nós temos livre acesso ao trono do Pai, de entrarmos em tua presença, sabe? Entra no teu quarto, começa a orar, começa a falar com Deus. Você tem livre acesso, o Senhor, Ele te aceita, Ele tem prazer. Se queres, o Senhor está falando, eu quero. Vem buscar, filho, vem clamar, eu quero. Tem pouca fé? Então pede mais, pede para o Senhor te ajudar, o Senhor, Ele quer te ajudar. Amém? Vamos louvar essa canção, né? Da qual eu falei no início, que é bênção. Me ajude a louvar aí, você que conhece essa canção. Uma canção bem conhecida da Shirley Carvalhais. Antiga também, hein?
Quando o mundo diz que não tem mais jeito e você não sabe nem mesmo onde ir, coração carente quase explode do peito. O inimigo faz de tudo para ver teu fim. Mas quem é fiel não foge à luta. Vence a batalha com a força da fé. Salta as muralhas e transpõe os montes. Em nome de Jesus de Nazaré. Quando Ele quer, faz o sol parar, o dia escurecer, a noite brilhar, o céu tremer, balança o universo com a sua voz. E quando Ele quer, derrota o inimigo com o seu olhar, destrói o inferno antes de falar, já determinou a bênção pra você. O que Deus prometeu vai se cumprir agora. Chegou um novo tempo, uma nova história. Comece a cantar o hino da vitória. E quando Ele quer, faz o sol parar, o dia escurecer, a noite brilhar, o céu tremer, balança o universo com a sua voz. E quando Ele quer, derrota o inimigo com o seu olhar, destrói o inferno antes de falar, já determinou a bênção pra você. Se você já foi a muitos lugares, não deixe de ir nesse que tem a solução. É nos pés do Senhor Jesus. Quando o mundo diz que não tem mais jeito e você não sabe nem mesmo onde ir, coração carente quase explode no peito. O inimigo faz de tudo para ver seu fim. Mas quem é fiel não foge à luta. Vence a batalha com a força da fé. Salta as muralhas e transpõe os montes. Em nome de Jesus de Nazaré. E quando Ele quer, faz o sol parar, o dia escurecer, a noite brilhar, o céu tremer, balança o universo com a sua voz. E quando Ele quer, derrota o inimigo com o seu olhar, destrói o inferno antes de falar, já determinou a bênção pra você. O que Deus prometeu vai se cumprir agora. Chegou um novo tempo, uma nova história. Comece a cantar o hino da vitória. E quando Ele quer, faz o sol parar, o dia escurecer, a noite brilhar, o céu tremer, balança o universo com a sua voz. E quando Ele quer, derrota o inimigo com o seu olhar, destrói o inferno antes de falar, já determinou a bênção pra você. O que Deus prometeu vai se cumprir agora. Chegou um novo tempo, uma nova história. Comece a cantar o hino da vitória.
Aleluias! Quando o Senhor quer, amados, não há o que Ele não possa fazer. Mas como que você vai saber se Deus quer? Você tem que fazer como estes homens fizeram, como as mulheres que ousaram tocar o Senhor Jesus. Você tem que ir até Ele. Amém? Recebe essa palavra. Em nome de Jesus eu desejo uma ótima quinta-feira a todos. Quinta-feira alegre, amanhã é feriado, né? Louvado seja Deus, que o Senhor te dê um feriado de paz, de bom proveito. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.